estava trabalhando na semana passada, vocês tinham lá a atividade da tabela sobre a jornada. Aquela atividade era para que vocês pudessem começar a ter uma noção, por exemplo, sobre como que vocês iriam fazer a apuração. E aí, nessa apuração, oi, Rose, você está aparecendo sua câmera, está aparecendo tudo, eu vou desabilitar aqui. Eu Como desabilitei. nessa. Oi, Beth, você está na aula, tô te vendo, tô te vendo. E aí, como na apuração da folha de pagamento, eu dei lá aqueles prazos, eu não coloquei nem dia, assim, por exemplo, domingo, o que que era segunda, eu dei uma tabela mais para vocês poderem é, ter na hora de fazer esse apontamento. Porque a gente ainda vai fazer um exercício mais específico para os dias de semana ou coisa do tipo. Porque a minha ideia é poder fazer com que vocês primeiro tenham contato e aí depois a gente vai fazer o exercício. Foi por isso que eu coloquei até na quase agora, acho que eram umas 7 horas, eu mudei a data, eu ampliei para poder vocês aproveitarem que está nessa aula remota e já adiantar, já que sexta-feira o que vocês terão para fazer é isso, beleza? E aí já se preparem, né, para poder fazer e a gente vai então começar a partir daqui do conteúdo que eu já tinha mandado uma parte naquele dia da atividade no laboratório e agora a gente avança, beleza? Se tiver dúvida, pode escrever aí no chat ou falar. Deixa eu só eu ver o chat se alguém escreveu. Ah, beleza. Ninguém escreveu, a Beth escreveu boa noite. Ótimo. Ah, ó, primeiro ponto. Se lembrar lá no material que eu tinha mandado sobre a jornada de trabalho, a gente tem aí o período de horas, que são as horas trabalhadas, e aí a gente falar de jornada, a gente está falando do tempo diário que o empregado fica à disposição da empresa. Isso vai de combinado, vai de tipo de jornada que a empresa adota. Exemplo, o varejo, as grandes empresas do varejo, elas fazem jornada muitas vezes de part-time, que é aquele meio período que vocês uma outra vez tinham pesquisado. Esse do part-time, por exemplo, ele fala de meio período de trabalho. Por quê? No part-time, a gente tem aí, por exemplo, 6 horas por dia. As lojas pernambucanas, loja de shopping, às vezes tem. Eles colocam aí o período de trabalho de forma para completar a carga do shopping menor. E aí nem sempre a gente vai ter aquele funcionário trabalhando as 220 horas, beleza? Deve estar um barulho, pode ter um carro barulhento ali na rua do lado aqui, mas pensar aí na jornada, eu tenho que pensar que é o tempo que fica à disposição e nem sempre a gente vai trabalhar com as 220 horas. E aí, normalmente, né, vocês já sabem disso, porque a gente já falou, 8 horas por dia ou 44 semanais aí, que acaba ficando distribuído conforme a empresa, muitas vezes conforme a convenção, ou até o contrato de trabalho. Um outro ponto que isso está previsto até junto com a legislação. Então, talvez lá em legislação a professora já tenha falado ou vai falar com vocês sobre a questão do tempo e aí também a compensação que pode acontecer. Vocês fizeram aqueles documentos, os primeiros, e tinha lá falando sobre compensação. Se a pessoa trabalha de segunda a sexta, a empresa pode fazer aí, ó, a compensação. E aí trabalha um pouco a mais para poder compensar. Nisso que trabalha um pouco a mais, se livra do sábado. Em outros locais, trabalha de segunda a sexta e no sábado trabalha meio período só para completar as horas aí que ficaram faltando. Geralmente trabalha das 8 ao meio-dia, das 9 às 13, aí depende muito da empresa. De boa, tudo bem? Se a pessoa trabalhar 8 horas por dia,
Um exemplo que até eu tinha colocado lá para vocês apurarem, poderia ser, ó, entra às 8 da manhã, meio-dia, para almoçar, período de intervalo, e aí a pessoa não é obrigada a ficar dentro da empresa, se a empresa disponibilizar um espaço, pode ficar, mas não é obrigada, porque é o período dela, tá? E aí, muitas vezes, ela pode estar atendendo o cliente, pode demorar mais um pouco, pode estar envolvida em alguma tarefa, e aí precisa, sair um pouco depois. Isso vai depender até do dia a dia, da rotina. Se eu tenho mais de uma pessoa no mesmo setor, e aí eu preciso fazer revezamento, também vai de combinado, beleza? Porque senão acaba, muitas vezes, ficando sem ninguém para poder atender. E aí é um problema, né? E a gente tem a volta desse intervalo e aí a saída. Geralmente, acontece que a saída de trabalho, ela é marcada ali na hora de fazer o ponto, seja digital, seja da pessoa anotar. Tem empresa que também pede para marcar o horário do almoço, o horário do intervalo. Porque esse horário do intervalo, a pessoa é, deixa ali registrado que ela voltou no período que era ali, digamos, o combinado. Nem toda empresa faz isso, mas eu recomendo fazer, até porque muitas vezes o funcionário sai, ele sabe que não tem um controle mais rígido, e aí o resultado é que ele acaba ficando a mais do horário. E aí, se eu tenho uma empresa que às vezes fecha as portas, vai no escritório, depois ele vai abrir, a gente acaba tendo aí um atraso na reabertura. E aí isso pode gerar problema, na questão da operação em si, tá? Isso que está aqui é que eu acabei de falar, que eu acabei colocando de novo. Eu tô todos os slides, além de eu deixar para vocês, que eu não lembro se eu já deixei, eu vou colando aqui as imagens, mas eu vou mandar esse PowerPoint todo, beleza? Geralmente eu faço isso, até porque às vezes tem aluno que gosta de anotar, tem aluno que às vezes ele vai anotando e eu acabo pulando, então pelo menos aqui fica mais fácil do que na sala, porque aí eu colo e ele fica no chat. Quem não sabe onde está o chat, ó, é onde eu vou acabar de colocar uma mensagem aqui para o Gustavo também, que o Gustavo acabou de me mandar aqui um aviso. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem, Felipe? Quer falar? Não? Tá bom. Pronto, foi, ó. Coloquei o aviso aí no chat e o Gustavo também, eu marquei ele. Outra coisa que lá naquela atividade que vocês tinham que fazer, que eu espero que todo mundo saiba que atividade é essa que eu estou falando, né? Tinha também o ponto com horas extrapolando lá, horas a mais, que eram as horas extras. Nessa das horas extras, vocês tinham que fazer a apuração ou o levantamento de quantas horas que estava passando aquele funcionário. Isso daí se dá, primeiro, a gente olhar a jornada de trabalho. Além de olhar a jornada de trabalho, aí a gente tem que realizar aí a observação atrelada, por exemplo, espera aí que eu estou vendo qual que é essa que eu dei para vocês. Eu tenho que olhar, por exemplo, se a empresa paga isso em dinheiro, se ela passa isso para banco de horas, beleza? Isso era mais uma coisa que tinha aí para fazer, porque a hora extra, ela está atrelada, vocês até já sabem, né? Ao período que o funcionário fica a mais na empresa, seja antes ou seja depois, e aí eu já faço essa contagem. Alguém levantou a mão? Pode falar, que eu estou só trocando o arquivo aqui para mostrar o que eu estou falando. Ó, isso aqui. Oi, quem levantou a mão? Espera aí que eu vou ver quem é a pessoa. Deixa eu ver, quem? Fui eu? Pode falar, Nathalie. Agora eu vi, agora eu vi. Tem que abrir o microfone. Ou então escreve, sei lá. Vai falar?
Não? Essa atividade é a de sexta passada? Isso, é a de sexta passada. Não, não, a de semana passada não tem nada a ver com a de hoje. A de semana passada, vocês ainda vão ter que fazer. A de hoje é mais em cima da aula de hoje mesmo, porque como eu não vou segurar vocês até terminar a aula 8h50, aí eu deixo a atividade para vocês fazerem, entendeu? Porque aí a minha ideia, até 8 horas eu termino, e aí o meu assistente aqui do lado, ele vai fazer aqui também no computador, e aí vocês fazem, então, liberados para a próxima aula, sei lá, se o Rafael vai deixar alguma atividade aí para vocês. Beleza? Bora, então. Ó, todo mundo tá vendo o Word? Tá aparecendo o Word aí, né? O Felipe, até aproveitando que ele está aqui, ele chegou a pegar aquela outra planilha do Excel que eu tinha mandado, que estava com os horários lá e as fórmulas bagunçadas. Ele até ajustou. Eu vou mandar para vocês também hoje, no final aqui que eu terminar, eu mando o slide e mando a planilha do Felipe. E fica mais fácil de olhar a jornada de trabalho de cada funcionário. Quem faltou na sexta, né? Comece a parar de faltar, porque é o único dia que a gente tem um meio laboratório para usar. E esse meio laboratório para usar está atrelado aí a vocês conseguirem desenvolver a atividade lá, até para não ficar atividade pendente na semana, pendente em casa, tem que vir mais cedo para a escola. Tinha que fazer a apuração da Maria Joana, que era de segunda a sexta, que é a carga dela, e vai passar o horário de trabalho dela com hora extra. Então, a ideia é que vocês façam a apuração em cima dessas marcações aí de ponto, desses registros, do João Ricardo, que era de segunda a sábado, e aí é outro horário, e também, cadê? Do João Gustavo, que aí pegava até, de certa forma, aí um período noturno, todo dia ali ele tem a contagem. Desses três funcionários, primeira ideia era vocês fazerem a contagem ou a apuração, que depois a gente vai fazer de outra forma. Eu tenho os cartões de ponto lá no bar e eu vou trazer para a gente poder trabalhar os exercícios. E aí vocês vão fazer na aula ou até no próprio laboratório, beleza? Vou voltar lá para o slide, só para eu poder avançar. Então, o cálculo da hora extra até na parte de FOPAG, a gente já está fazendo com vocês, já fez o DSR. A gente tem aí que não pode exceder as 2 horas por dia. Eu já falei disso uma vez, que se extrapolar, pode até haver fiscalização, se o Ministério do Trabalho pegar, é bem difícil, para ser sincero, de fiscalização. Mas se a empresa todo dia está extrapolando as horas lá do funcionário, ao invés de contratar uma outra pessoa, ela está sempre extrapolando. Aí há necessidade de justificativa, ou o que pode acontecer é se naquele dia específico houve alguma emergência ou algo do tipo, tá? Então, mínimo de 50 horas, ou de 50%, desculpa, 50%, e aí o máximo de 100, dependendo do dia, até porque quando é domingo e feriado, a gente tem o valor aí dobrado a ser pago, e isso vai depender muito da convenção ou do que é combinado pela empresa. Tudo bem? Quanto à hora extra, eu acho que tranquilo, porque vocês já fizeram tanta coisa de FOPAG. Eu já tinha falado disso naquele dia que teve a prova, que vocês fizeram a pesquisa, que o pessoal acho que não ficou com dúvida. Aí pode ter gente que fala assim, mas a empresa pode me obrigar a fazer hora extra? Se você, quando foi contratado, teve lá é, um, um documento que falava da necessidade de hora extra que a empresa iria acionar, aí você acaba tendo isso daí contratualmente assinado falando que tem a hora extra. Muitas vezes a empresa pode até passar uma escala de hora extra, ela pode fazer um acordo com os funcionários para determinados dias, dias de maior movimento, e aí você já sabe que vai contar com a hora extra, tá? É... Ô, Matheus, eu estou te respondendo aqui, vai ser EAD, e aí vocês vão ter que fazer em casa, sei lá, porque vai ter aqui a feira de sábado vai ser feira de ciências, e aí nessa sexta-feira não vai ter
aula presencial, mas vai ser online. E aí a minha aula vai ser especificamente para vocês poderem terminar essa atividade aí de fazer a apuração, tá bom? Outra coisa, e isso daí eu não tinha colocado ainda em outro momento, era sobre a marcação e a apuração do ponto. Porque a gente pensar na marcação e apuração do ponto, aí começa a entrar a tabela do Excel, que eu comentei quase agora, que essa tabela, essa planilha, ela era um exercício inicial para vocês começarem a poder analisar as informações. Eu até falei com o Rafael, ele falou com a escola também, sobre tentativa de disponibilizar mais computadores, ou até um outro dia para a gente poder fazer, que vai ficar melhor, e aí vocês vão conseguir usar mais facilmente o laboratório. Porque senão acaba em um dia na semana não dando tempo de fazer. E aí é um problema, porque vai acabar atrasando e vocês vão ficar com esse pendente, né, teoricamente. Mas quando a gente fala de marcação e apuração, se eu tenho uma empresa menor, eu posso usar o ponto, aquele ponto que tem um cartão comum que você compra na papelaria. Eu posso usar também um sistema, que aí eu uso a biometria digital. Isso tudo vai depender do porte da empresa, até porque a gente vai ver aqui que até 10 funcionários a gente não precisa ir obrigatoriamente ter um sistema, ter uma forma mais apurada para poder verificar. Agora, caso eu tenha acima de 10 funcionários, aí eu já começo a ter essa necessidade de fazer a apuração. Tá? Eu vou mostrar aqui a tabela, porque é em cima disso que é esse terceiro ponto. Quem chegou agora, ó, chegou a Fernanda, e tinha chegado mais alguém antes. Eu falei de novo sobre a jornada de trabalho, eu falei sobre a hora extra, e aí na jornada, porque tinham feito a pesquisa, sabiam da hora extra também, que foi até assunto da aula de FOPAG, e na marcação de ponto, ó, aqui o Felipe pegou, vou mostrar aqui a tabela que o Felipe fez, em cima daquele exercício que eu tinha dado. Ele transpôs para cá as informações, tá aqui, ó, funcionária Maria Joana. Nós, observando aqui, ele colocou o dia de semana, gente, ó, no lado esquerdo, mas eu não tinha colocado o dia de semana, tá? Mas ele colocou só para deixar aqui fixado. Mas não tem problema, porque lá eu não coloquei o que era segunda, o que era terça. Só para o povo não ficar confuso. Mas deixei aqui anotado, salvo, porque fica mais fácil até depois para vocês usarem. Eu vou mandar essa tabela, hein? Ele colocou a jornada de trabalho, que eram 9 horas, que tinha compensação que eu tinha falado. Isso daí está naquele arquivo do Word que eu tinha falado quase agora. O Felipe mandou, em cima disso, ele estruturou aqui a fórmula para poder aparecer aí para a gente qual é o horário. Então, ó, se ela trabalhar 8 horas, ó, olha essa linha 11, eu vou dar um zoom aqui. Vai ficar mais fácil, até para quem está no celular aí. Ó, quinta-feira. Aí, jornada de trabalho, 9 horas. Entrou às 8, ficou até meio-dia e 2. Aqui deu 4 horas e 2. Depois, às 13 e ficou até às 9 e 2. E aí a gente tem um minutinho aqui que passou, então acabou dando 9 horas de jornada e 1 minuto. Aqui, automaticamente, ó, ele está registrando ou computando essas horas, ou esses minutos. Se eu venho e mudo a jornada de trabalho da funcionária aqui, ó, vou colocar de amarelo aqui, ó. Se eu mudo aqui a jornada de trabalho para 8, ó, automaticamente ele muda a hora extra aqui. Vou colocar de amarelo para vocês verem. Tá vendo? Porque fica mais fácil trabalhar já com essa planilha estruturada, mas só para vocês usarem aqui na aula. Até porque, acho que ontem o Léo comentou, e na aula da Márcia, tem aí os minutos também de tolerância de atraso. A empresa faz
às vezes a apuração de uma forma que releva aí os atrasos, depende muito da empresa, né? Como é que a empresa coloca e como que ela faz, tá? Mas as informações nessa tabela para a gente trabalhar essa apuração do olhando a gente tem porque falar de apuração, a gente precisa, até olhando esse exercício que eu dei, pensar aí como que eu vou fazer de uma forma mais fácil para computar as horas que foram trabalhadas. Beleza? Voltar para o slide. Isso aqui eu vou mandar para vocês e aí vocês dão uma olhada até para facilitar na hora de vocês poderem fazer esse exercício, essa atividade que vai ficar de sexta-feira, que não é a de hoje. Boa, Andressa, muito obrigado por ter voltado. Deixa eu voltar aqui o slide para lá. Tudo bem? Pergunta? Como vocês estão aí, né? Em casa? Agora o povo tá meio assim de perguntar, de falar. Mas tá, né? Deixa eu ver, ninguém falou nada, então tá. Ó, olhando lá a CLT, que a gente tem, falando aí sobre a legislação trabalhista, a apuração pode ser manual, então eu tenho lá o cartão. Eu tenho também aqueles mecânicos que a pessoa vai lá e puxa, faz a marcação do horário e aí vai conforme está ali, mas não é eletrônico, não é passado automaticamente. E eu tenho um eletrônico que talvez o trabalho de alguns de vocês possa ser que você marcou, ele emite um comprovantezinho, né? Ele sai um papelzinho ali que comprova o horário que você entrou, que você bateu o ponto, e depois também você pode bater isso quando sair a sua folha. Muitas vezes tem funcionário que a empresa ou o sistema ele acaba dando problema nas informações e aí na hora que o funcionário chega com os comprovantes, como se fosse aqueles ticketzinhos que sai quando faz compra de cartão, ele vai fazer a conferência, as informações não batem. É importante orientar para poder deixar esse comprovante guardado. Nem que seja só o do mês, porque de repente numa dessa saiu o comprovante, mas não registrou na empresa, aí a empresa pode querer chamar para questionar a questão da jornada, se foi cumprido ou não, ou por que que passou da jornada. Acho que foi outro dia que a Stephanie falou que não bateu ponto e aí ficou 24 horas de trabalho ininterruptos. Mais que bombeiro, mais que a polícia. E isso eu estou falando quando eu tenho aí um sistema, uma empresa, que se ela tem mais de 10 funcionários, igual eu tinha comentado antes de mostrar a planilha, ela tem de forma obrigatória aí colocar essa sistemática, tá? Outras empresas, elas fazem, empresas menores, uma apuração, aí vai depender, né? Vamos dizer, de forma própria. Ou você anota o ponto, ou às vezes tem um livro. Eu lembro que da prefeitura tinha os terceirizados, e eu não lembro se eram 9 ou 8 pessoas, e eles tinham como se fosse um caderno, assim, era um livro que eles imprimiam todo mês, encadernavam, e aí lá tinha o nome das pessoas e anotava o ponto. Porque ali eles faziam o controle, fazia a conferência, alguma observação ficava no verso que tinha, sei lá, o funcionário tinha médico em tal dia. Aí ele marcava lá o horário, mas ele anotava no verso, só para poder ter esse registro aí quanto à apuração do ponto, tá? E também as empresas fixam o horário de trabalho do pessoal em quadro que muitas vezes é colocado até quando a gente tem no planejamento mensal. Então, esse mês, tem às vezes empresa que pede às vezes para ficar durante o dia, ou então um mês a pessoa entra às 8 horas da manhã, outro mês entra às 9. Muitas vezes eu tenho rodízio de horário dos funcionários, e aí eu deixo isso fixado até para que todos possam saber, principalmente quando é no comércio, a galera que é do comércio deve saber que trabalha dia de domingo. E aí eu tenho que também estruturar a escala de folga para poder ficar mais fácil e o funcionário mesmo se planejar. Senão fica ruim. Imagina do nada, chamo lá a Giovana, eu falo, Giovana, amanhã você está de folga. E ela tinha planejado para ficar de folga em outro dia que ela já esperava,
e isso pode acabar gerando também desmotivação, tá? A Beth falou que empresa pública também é assim. É, Beth, tem um monte. A ETEC é assim, mas tem várias. Marca de forma bem arcaica, assim, precária. Até entre ETECs tem diferença. E eu acho que a Prefeitura de Praia Grande, ela faz a apuração de forma eletrônica. Porque eu lembro da minha prima que trabalhava na prefeitura, e aí eles tinham que esperar lá o horário que as crianças saíam para ir lá e colocar a biometria. Porque às vezes pode até ter problema com o sindicato, problema que foi no Ministério do Trabalho para poder fazer a apuração de forma correta, tá? Um detalhe, toda vez que eu falo sei lá, seja de jornada de trabalho, hora extra, e aí vocês acabam comentando sobre a parte pública, tem as diferenças, porque, vou dar um exemplo, na polícia, eles não têm a hora extra. Na prefeitura, dependendo da função, pode acontecer de ter hora extra. Eu tenho uma amiga que ela atende lá na psiquiatria do Irmã Dulce. E aí em alguns momentos, eles convidam o pessoal para poder fazer extra, e aí eles ganham em dinheiro ou eles fazem acordo de banco de horas para poder ter folga. Por que que é diferente, né, da empresa? A empresa, se eu preciso lá, eu falo com o funcionário, ele vem e acaba fazendo hora extra, ou então vou pagar um dia a mais para ele trabalhar, seria o dia de folga, porque no público, muitas vezes eu dependo de ter a verba empenhada. Vou colocar esse nome aí, ó, verba empenhada. E aí, para ter a verba empenhada, quer dizer que eu tenho que ter dinheiro ali na conta separado só para pagar essa hora extra. E aí muitas vezes não acontece. E até o regime de trabalho também, o regime militar, e outras secretarias, que eles têm mais rigidez, não é tão flexível. E aí é por isso que é tão diferente, tá? Ó, a Stephanie falou que tem dois pontos lá no dela, né? Tem o eletrônico e o físico. Muitas vezes também. No postinho. Eu acho que todos da prefeitura acabou sendo biométrico lá, porque eu não lembro se foi alguma coisa do sindicato aqui de Praia Grande, já tem um tempo isso. E aí acabou colocando. Oi. Lembra aquela vez que eu fui? Ah, Eu devia de estar eu tava na sua casa, na Câmara Municipal. na Câmara Municipal, pulando aula. Não, eu estava lá Tá. para ter na verdade, teve uma sessão por causa que teve o O secretário. Felipe tá falando aqui, gente. Fala mais alto aí pra eles ouvirem. Aí eles pegaram e estavam tendo essa discussão, né, sobre a questão que deu pau no sistema. Só que ele estava lá para poder falar sobre a questão de uma situação de erro de ponto do sistema. Entendi. Aí tinha uma série de. Gerou uma confusão lá. Mas foi divertido assistir, foi interessante. Ele tá falando aqui que ele participou na Câmara um dia que ele faltou da aula, porque ele tinha ido lá um debate lá, um assunto na Câmara sobre a apuração do ponto, sobre o departamento pessoal, que é diferente mesmo, tá? Na empresa, por exemplo, lá na loja, a gente faz a apuração por ponto de biometria. Então, tem lá, que a gente tem acho que 28 pessoas lá na Manco. E aí tem sistema, tudo, computador, que as pessoas vão lá e usam a biometria. Já lá no bar, a gente faz por cartãozinho. Que na verdade, eles marcam tudo redondinho o horário, gente. Muitas vezes, marcar redondinho não reflete a realidade. Então, aí a gente acaba olhando nas câmeras mesmo. Por exemplo, a funcionária coloca lá que chegou 9 horas. Na verdade, ela chegou 9h30, ela acha que a gente não sabe e tá lá comprovado pelas câmeras, entendeu? Aí depende muito da forma da apuração. O Paloma, se não funcionar, aí acaba registrando lá a nota e depois no sistema eles fazem a correção, entendeu? Ó, até o que a Andressa falou aqui no caso de fazer próprio registro da hora extra. E aí a empresa pode querer reclamar, por exemplo, por que que você marcou aquela hora se não era a hora oficial? Então a empresa precisa criar algum mecanismo, ó, peraí, mecanismo para apurar a hora extra. Porque se não fizer, aí dá problema. Entendeu, o Andressa? Porque aí depois aí vai falar que o funcionário anotou errado a hora, ou que está fora daquilo que era para ter registrado.
tem empresa também que, até focando assim na parte trabalhista, nesse registro, ela pede, quando dá o horário, para o pessoal acabar batendo ponto, mas a pessoa ainda volta ali para fazer mais alguma coisa, ou então bate o ponto e volta, que vai pagar algum valor por fora, e isso pode ser um problema, tá? Paloma. Ô, Paloma, o responsável do setor, se deu problema na biometria, ou do setor ou da empresa, né, como um todo, ele acaba, ou ele cria uma forma ali, ou ele deixa em stand-by para poder fazer esse registro, ou então ele vai pedir para anotar, que depois, quando voltar, eles vão fazer a correção no sistema, porque aí o sistema vai para o computador, né, a biometria, o ponto, e de repente aquele dia não computou de ninguém. E aí vai fazer a correção para poder fazer como se fosse o reparo no ponto, tá? Deixa eu ver. Ah, Andressa, nesse caso também, a gente lá no bar faz isso. No final do mês a gente pega, porque tem que mandar para a contabilidade no dia, acho que é dia 30, a gente manda para a contabilidade. E aí na contabilidade eles acabam fazendo depois a apuração do ponto, mas é o que eu falei. O funcionário está lá, ele marca o horário que ele acha que tem que marcar. Só que a gente, às vezes, nas câmeras, está acompanhando e não reflete a realidade. E aí é um problema porque a gente corre o risco, por exemplo, de o funcionário colocar até que ficou hora a mais, e na verdade não ficou. Por exemplo, o da noite, ontem, teve churrasco, quer ver? Ele ficou lá até, eu acho que foi 2 da manhã, e o horário dele é meia-noite. E aí, nas câmeras a gente acompanha e acompanha também o próprio sistema nosso do bar, ele faz o fechamento. E por fazer o fechamento, ó, ficou até 2h20 da manhã. Por fazer o fechamento, o sistema mostra a hora que fechou. E aí a gente também consegue ter uma noção das horas. É que aí depende da realidade de cada empresa para poder fazer esse acompanhamento, porque quando a gente mandar para a contabilidade lá, eles vão processar o pagamento para a gente poder depois mandar para os funcionários. E aí eles mandam lá a parte do FGTS, tudo aquilo que vocês estão calculando, né? Vai mandar a guia lá do INSS, eles mandam as informações depois no final. Beleza? Uma coisa importante, que isso aqui, eu não lembro se foram vocês que falaram, ou se tinha sido, em outro momento, os alunos que tinham perguntado. Vamos supor que a dona Andressa, lá na empresa dela, ela virou agora a responsável, a gerente, a coordenadora, da equipe. E a partir desse momento, ela não é mais a funcionária que tem lá a sua função, sei lá, de atendimento, a sua função administrativa. Ela agora exerce uma função de confiança. Quando a gente fala de função de confiança, a gente está falando de uma função que o proprietário da empresa, eles estão colocando ali para poder ajudar na gestão. E aí aconteceu que provavelmente, se vocês me falaram, não foi vocês, mas aconteceu que o funcionário quis entrar na justiça porque não tinha lá a comprovação das horas trabalhadas e ele estava alegando que estava ficando além do período. Porém, ele já recebia um adicional para poder acompanhar. Vamos supor, deu um problema. Está recebendo mercadoria, deu problema, precisa reconferir tudo, recontar, ou então precisa esperar um serviço lá que um prestador de serviço está fazendo na empresa, porque não pode deixar lá sozinho. Aí, nisso, o juiz não deu a causa para ele. Por quê? Era cargo de confiança, ele tinha que estar lá para ajudar na gestão e acabou não ganhando, tá? Agora, se é o funcionário em serviço externo, como é que eu vou apagar isso que eu risquei muito? Se é o funcionário em serviço externo, ó, serviço externo, aí também a empresa não tem como marcar o ponto. A não ser que faça aí, igual usa lá a geolocalização, ou então o funcionário manda a foto lá na hora do lugar, que ainda assim dá para mandar tirar foto antes, depois pegar e mandar, então não faz tanta diferença, mas aí vai muito até da confiança da empresa com o funcionário. Tem empresa de obra, por exemplo, peraí que eu já falo, Catarina.
Tem empresa de obra, por exemplo, que essas que fazem manutenção. Tem aqui perto da escola um galpão que fica uma equipe. Eles saem para fazer a obra. Se passar do horário e eles estão em serviço externo, vai ser contada a hora que eles retornarem, porque como eles fazem esse deslocamento do galpão da empresa até onde é executado o serviço e volta, é contado. Mas se o funcionário, o escritório está fechado e aí eles já estão na rua e depois precisa retornar, aí a empresa cria algum mecanismo, alguma forma para poder também fazer essa apuração, que pode ser o encarregado está junto, e aí ele faz esse registro, as informações da loja e anota. Ah, Amanda, eu marquei ela porque apareceu aqui o nome dela quando eu apertei o arroba. Ô, Catarina, nesse caso, cada empresa vai colocar aí a forma que ela vai executar isso. Ou ela vai pagar, ou ela não pode deixar extrapolar muito, tá? Não pode deixar extrapolar de acumular as horas, porque aí pode ser que no final do mês, passou. Aí no outro mês vai acumular mais horas. Se o funcionário não tirar isso em folga, né, vai sair mais cedo ou coisa do tipo, aí a empresa vai precisar pagar. Depende muito do tipo de empresa, beleza? Que eu acho que em outro momento alguém tinha perguntado isso também aqui na sala, sobre como que é feito esse pagamento aí. Bom, então em serviço externo é mais complicado porque aí não tem como eu bater o ponto, já que o ponto está atrelado, às vezes, a um lugar físico dentro da empresa, e aí, sei lá, se tiver o aplicativo que dá para fazer isso, ainda assim pode não refletir a realidade. Porque, se a pessoa trabalha em São Paulo, mas mora aqui, aí ela vai, bate lá que finalizou quando chegou aqui. Na verdade, ela está trabalhando em São Paulo. Então, pode ser um problema, ou até essas empreiteiras, igual eu falei o exemplo. Último ponto, ligado aí à parte de apuração. Deixa eu colar o slide que eu falei que ia colar e não colei, né? Senão depois a Bia vai brigar comigo. Pronto. Foi. Ó, último ponto tá ligado aí a questão das horas que podem, até durante o mês, sem ser aquilo que geralmente é o normal, planejado, que podem surgir. Então, vamos supor, funcionário lá já tinha, dentro da previsão da empresa, que precisaria fazer 1 hora extra por semana. Mas de repente houve uma emergência e precisou cumprir mais horas. Então, a apuração do ponto é importante para eu poder acompanhar. E também as faltas, que aí ontem, né, na aula, quem estava acabou apurando aí com a gente, nas contas, apurar atraso, que aí também eu preciso contar, para quando eu for fechar a folha, estar de acordo com aquilo que aconteceu. Por isso que eu preciso, né, do cartão de ponto que vai me ajudar, ou o sistema de ponto, para poder fazer o relatório, que é essa atividade que vocês têm aí pendente comigo de semana passada, que é essa apuração, que é o começo da apuração para poder fazer. Então, de cada colaborador, que no caso a gente tem 3, né? E aí fica o saldo no banco de horas, mas também o cálculo da hora extra que vai ser paga vai em cima dessa apuração que acaba ficando aí por final. Tudo bem? Pergunta? Seja bem-vindo, Luan. Pergunta ou não? Nup? Tá bom. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a atividade que vai aparecer aí na tela, só para vocês já terem uma ideia, porque é em cima desse slide, então eu também vou mandar esse slide para vocês. E aí são perguntas atreladas à jornada de trabalho e aí a esse processo de controle e marcação de ponto, tá? Só um minutinho para eu poder abrir, porque eu tô com umas 50 telas abertas aí para eu poder só chegar onde é. Pronto. Vou mostrar aqui, que é bom que até depois essa atividade ela vai ficar até 11 horas da noite. Aí a galera que está no caminho, está trabalhando, sei lá, está pegando o 905, vai conseguir depois olhar. Ó,
apareceu aí o Word ou não? Apareceu só aquela flechinha. E agora? Não? Como é que vai aparecer? Calma, Catarina. Apareceu? Catarina, você verá agora. Ô, Catarina, tem duas atividades. A da aula passada, que eu já mostrei aqui umas 2 vezes, a planilha e tal, que é para fazer, que aí vai ficar para sexta. E tem uma da aula de hoje, porque eu falei no começo para eles que eu não ia ficar com vocês até o final. O Palomo, da aula passada, eu até prorroguei o prazo lá aqui no Teams para vocês poderem fazer. Porque como vai ser remoto na sexta, vocês vão ter mais esse tempo para fazer. Eu vou mandar agora aqui, já carrego a planilha que o Felipe fez, que eu também mostrei, porque vai ajudar vocês na hora de fazer essa apuração e vai ficar mais fácil. E além dessa que o Felipe fez, hoje, da aula de hoje, teriam as perguntas que eu ia dar aqui na aula para a gente fazer e falar, mas eu vou acabar colocando para vocês também fazerem de forma remota. Vocês estão vendo aí a tela do Word? Eu vou falar aqui das perguntas, mas ó, vai ser assim, vai sair o Forms. Quem não sabe o que é o Forms, vai sair uma atividade no Teams que está agendada. Então essa atividade ela vai sair. Para sair, você tem que responder as perguntas. É só responder as perguntas e pronto. Ele só permite, eu acredito, que seja um envio por vez. E se o aluno perder o prazo, ele fecha. Então, quando eu falo ele fecha, quer dizer que não tem como mandar de volta, beleza? E aí é bom que vocês já fiquem atentos para poder saber o que é para poder fazer. De boa? Espera só eu escrever aqui que eu já vou comentar disso. Ó. Slides e planilha. Pronto. Enquanto eu estou falando, eu já carreguei, então foi. Ó, vamos lá. Então, a primeira pergunta vai falar aí a questão da marcação do ponto, e aí fala a questão da obrigatoriedade. A segunda, sobre a carteira de trabalho, que isso a gente já tinha falado em outra aula, vocês tinham até pesquisado também, ligada aí à emissão da carteira de trabalho, questão da idade mínima. A terceira, fala aí, ligado, ó, informações sobre o funcionário. Obrigação da empresa, e aí informações sobre dados pessoais, nacionalidade, estado civil, documento, data de admissão, salário e outras coisas, onde precisa ser apurada. Isso daí vocês já fizeram lá no mês de agosto, e aí eu sei que tem a Lucimar, não sei mais quem que entrou depois. Quem? A Delma, que dá também já para aproveitar os slides que está aí, porque eu já tinha mandado. Beleza? E parará, deixa eu voltar nas perguntas. A número 4. É a última? É a última. Ah, tá aqui. Ó, essa aqui fala sobre o exame admissional, tá? E aí vocês vão observar aqui as perguntas, as alternativas, e vai acabar indicando. São só 4. Geralmente eu dou mais, mas eu só dei 4. Para vocês poderem fazer. Não se desespere, porque isso vai sair 8 horas da noite. Então, eu vou até abrir agora para vocês poderem fazer pergunta, e aí